Jesus quer ter um relacionamento íntimo com você. Que bom que você está aqui. Eu tenho certeza que Deus tem uma palavra para o seu coração nesse dia. Se você pode, abra sua Bíblia comigo no segundo livro de Samuel, capítulo de número 6, do versículo 1 ao versículo 11. Segundo Samuel, capítulo de número 6, a partir do versículo 1 diz assim: Mais uma vez, Davi reuniu todos os escolhidos de Israel, em número de 30.000. Davi se levantou e com todo o povo que tinha consigo partiu para Baalá de Judá, para de lá trazer a arca de Deus, diante da qual se invoca o nome do Senhor dos Exércitos, que se assenta acima dos querubins. Puseram a arca de Deus numa carroça nova e a levaram da casa de Abinadab. E aqui eu queria abrir um parênteses, não está escrito nesse texto aqui, mas lá em 1 Samuel capítulo 7 está escrito que a arca ficou 20 anos na casa de Abinadab. E eu queria que você guardasse essa informação. Levaram ela da casa de Abinadab, que ficava numa colina. Uzá e Aiô, filhos de Abinadab, conduziam aquela carroça. Levaram a carroça com a arca de Deus da casa de Abinadab, que ficava na colina de Aiô, e Aiô ia adiante da arca. Davi e toda a casa de Israel se alegravam diante do Senhor com todo tipo de instrumento de madeira, de faia, com harpas, liras, tamborins, pandeiros e símbolos. Quando chegaram à eira de Nacon, Uzá estendeu a mão para segurar a arca de Deus, porque os bois haviam tropeçado. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu ali por esta irreverência. E Uzá morreu ali ao lado da arca de Deus. Davi ficou irado porque o Senhor havia irrompido contra Uzá, e chamou aquele lugar de Pérez Uzá até o dia de hoje. Naquele dia Davi teve medo do Senhor e disse: Como poderei eu levar comigo a arca do Senhor? Davi não quis levar a arca do Senhor para junto de si, na cidade de Davi, mas fez com que ela fosse levada para a casa do geteu chamado Obed-Edom. Davi não queria levar a arca para a cidade dele, mas colocou a arca na casa de um camarada chamado Obed-Edom. E assim, a arca do Senhor ficou na casa de Obed-Edom, o geteu, durante 3 meses. E o Senhor o abençoou e abençoou toda a sua casa. Feche os teus olhos e vamos orar. Pai, eu quero agradecer ao Senhor por esta palavra e pedir ao Senhor, Deus, que ministre e tenha liberdade para ministrar a mim, mas também àqueles que me ouvem neste dia, em nome de Jesus. Há quanto tempo você serve ao Senhor? Essa pergunta, provavelmente eu não vou ter a resposta, mas eu quero que você pense nisso. E eu queria te fazer mais 3 perguntas. Você é uma pessoa que acha que o seu relacionamento com Deus está bom, é o suficiente? Ou você é uma pessoa que acha que precisa receber, precisa conhecer mais de Deus, mas não busca? Ou você é um terceiro tipo de pessoa, como o salmista do Salmo 27. Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa habitar na casa do Senhor todos os dias. Eu desejo e busco. O texto que nós lemos está inserido nos livros históricos do povo de Israel. Então, para entendermos ele melhor, com mais detalhes, é importante a gente ler vários textos. E aqui eu vou citar alguns, para que talvez depois você anote e possa ler aí na sua casa. 1 Samuel, capítulo 7, 2 Samuel, capítulo 6, o que lemos, 1 livro das Crônicas, do capítulo 13 ao capítulo 15, e 1 livro das Crônicas também, capítulo 26. Aqui, nesse texto que nós lemos, nesses versos que lemos, como a mensagem nos sugere, nós vemos 2 pessoas que estão em destaque, que eu fiz questão de destacar pelo tempo que a arca de Deus passou nas suas casas. Obed-Edom e Abinadab. Obed-Edom, ele era estrangeiro, e diferente de Abinadab, ele não fazia parte do povo de Israel. Ele era Eteu ou Geteu, depende da sua tradução aí, da sua Bíblia, da cidade de Gate, ou seja, ele era filisteu.
É isso mesmo, ele era filisteu, ele era do mesmo povo do gigante Golias. Ou seja, ele era de um povo, ele era aliançado a um povo que era adversário do povo de Israel. Mas aqui nós vemos que por algum motivo a arca do Senhor, que representava naquele período a presença do Senhor, foi colocada na casa de Obed-Edom, por algum motivo. E ali passou apenas 3 meses. E a vida de Obed-Edom foi transformada. Diferente do que aconteceu com Abinadab, do qual a arca passou 20 anos em sua casa. Aqui eu queria ressaltar para você algo que não importa o tempo que somos cristãos, não importa o tempo que somos crentes, o importante é o quanto abrimos o nosso coração e nos entregamos a Jesus de verdade. A arca passou 20 anos na casa de Abinadab e nós não vemos relato nenhum nas Escrituras de uma bênção sobre sua vida, sobre sua família ou algo semelhante. Semelhante ao que aconteceu com Obed-Edom, que apenas durante 3 meses, a arca ficando em sua casa, teve sua vida abençoada e toda a sua família. Deus, ele não deseja de nós simplesmente uma quantidade de tempo, mas Deus deseja qualidade no tempo que vivemos com Ele. Quantos de nós estamos há anos na igreja, há anos na presença do Senhor, e não deixamos Deus mexer em certas áreas de nossa vida? Deixamos coisas para trás, não gostamos de mexer em muitas coisas, jogamos algumas coisas da nossa vida para baixo do tapete porque julgamos ser trabalhosos demais lidarmos com elas. Não resolvemos relacionamentos pendentes que temos. Às vezes dentro da própria igreja não resolvemos. Guardamos mágoas de pessoas e não resolvemos da forma como deveríamos resolver. Ou até mesmo pecados. Guardamos pecados, não deixamos Deus tratar, não deixamos Deus nos transformar, nos libertar. Eu vejo pessoas que querem normalizar alguns tipos de pecado para não permitirem que sejam tratados em suas vidas ou na vida daqueles que estão à sua volta. Isso é muito triste, elas não querem mudança. E por isso, algumas delas querem inclusive mudar a palavra de Deus. Isso é triste demais. Quantos de nós não estamos disponíveis a aprender coisas novas? Coisas que o Senhor deseja nos ensinar, porque a grande verdade é que nós somos muito orgulhosos. E achamos que já sabemos o suficiente. Achamos que ninguém tem nada a nos ensinar. Achamos que sabemos muito, quanto na verdade a palavra do Senhor nos ensina que a sabedoria verdadeira, ela se encontra no temor do Senhor, mas também ela vem por meio da multidão de conselhos. Hoje em dia as pessoas elas não fazem mais perguntas, por exemplo, você provavelmente já reparou isso, mas elas já chegam dizendo, olha, eu acho, eu penso. Elas não estão abertas ao novo, elas não estão abertas a aprender algo mais. Não, não estão. E eu preciso dizer para você, irmão e irmã, tenha cuidado. Pois não tem como, o próprio Jesus nos ensina que não é possível colocar vinho novo em odres velhos. Jesus aqui, ele deseja nos revelar coisas novas. Mas muitas vezes somos nós que não estamos disponíveis ao novo. E queremos permanecer no velho, queremos permanecer no antigo, com os moldes antigos, e não recebemos graça sobre graça de Deus sobre a nossa vida. Abinadab e seus filhos, eles se acostumaram com a presença de Deus. Abinadab e seus filhos se acostumaram com a presença de Deus. É possível que com o tempo, por fazerem parte do povo de Deus, a arca do Senhor na casa deles tenha caído na rotina. Eles passavam por ela todo dia, toda hora, eles estavam passando por ela. E isso acontece com a gente. Se não vigiamos, coisas que fazemos sempre caem na rotina. Coisas de Deus, que fazemos na casa de Deus, caem na rotina. Fazemos apenas por obrigação, porque estamos na escala, porque estamos na agenda. Servimos na igreja porque estamos na escala. Pregamos porque estamos na escala. Ministramos louvor, porque estamos na escala. Tocamos porque estamos na escala. Ficamos na recepção porque estamos na escala. Levamos uma palavra na célula porque o nosso líder pediu. Fazemos quebra-gelo de qualquer jeito. Cumprimos os compromissos que assumimos na obra do Senhor, nos ministérios, por obrigação.
E essas e outras coisas se tornam comuns, se tornam rotineiras e paramos de fazer com amor, com temor, com reverência e com zelo. Eu aprendi certa vez que quando a gente perde o frio na barriga para pregar, a gente precisa buscar arrependimento diante de Deus, porque a gente está confiando demais na gente mesmo. Sabe, meu irmão e minha irmã, há quanto tempo você já não sente mais aquele frio na barriga para pregar a palavra de Deus? Você já não sente mais aquele frio na barriga para ministrar um louvor? Você não sente aquele frio na barriga para ir para a célula, para ir para o culto, com expectativas grandes em Deus, que Deus vai falar ao seu coração e você vai permitir Deus falar com você? Hoje as pessoas vão no culto e ficam olhando o que está acontecendo. Elas vão apenas como telespectadores, olhando na hora do louvor. Muitos ficam sentados. Acontece na nossa comunidade. Ficam sentados de braços cruzados. Eu não estou dizendo que você não pode ficar sentado e adorando ao Senhor. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que muitos ficam sentados de braços cruzados. E não é só os braços que estão cruzados fisicamente, mas estão ali apenas por estar. Não se levantam na hora do louvor e não louvam a Deus. Não se posicionam em adoração ao único que é digno de receber toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Alguns, inclusive, ficam olhando o relógio, desejando ir embora. Não há mais desejo pela presença de Deus e pior, saem dos cultos e muitos nem se lembram na segunda-feira ou na quinta o que aconteceu. E achamos que vamos ser cheios de Deus. Achamos que estamos buscando a Deus. Colocamos a culpa nos outros, não em nós. Certamente Obed-Edom, ele não se posicionava dessa forma. Mas ele, os 3 meses que a arca ficou na casa dele, ele estava disponível ao agir de Deus, ao novo de Deus, às orientações de Deus. A presença de Deus não se tornou comum para Obed-Edom. Ele desejava a presença de Jesus, de Deus, e certamente queria a intervenção de Deus em tudo que fazia. Queria e buscou, nesses 3 meses, a presença de Deus. Ele abriu verdadeiramente o seu coração. Ele se dispôs a receber direção, orientação, tratamento, correção e a presença de Deus em sua vida. Enquanto o coração de Abinadab e de seus filhos se endureceu com o tempo, o coração de Obed-Edom, nesses 3 meses rápidos, foi aberto ao Senhor. E imagino que, e a Bíblia não relata isso, mas eu imagino que Obed-Edom rasgava o seu coração frequentemente diante do Senhor, diante da arca da aliança que representava a presença de Deus. Meu irmão, minha irmã, se quisermos ser cheios de Deus, precisamos buscar isso. E eu concluo com a pergunta que eu comecei lá no início. Há quantos anos você está na presença de Deus? E com muito respeito a todos que estão me ouvindo, eu preciso dizer que talvez a pergunta não seja essa. A pergunta não seja há quanto tempo, mas talvez a pergunta seja, diante desse texto, com quem nos parecemos? Com Abinadab ou com Obed-Edom? Põe a mão no seu coração e vamos orar. Pai, nós falamos com o Senhor, Deus, e queremos vir diante do Senhor, Pai, em nome de Jesus, clamar por graça, para que o Senhor nos perdoe, Pai. Nos perdoe, Senhor Deus, porque muitas vezes, Pai amado, deixamos com que a vida com o Senhor, o relacionamento com o Senhor, perdemos o prazer no Senhor e deixamos, Pai amado, com que a nossa vida, com que as coisas se tornem rotina na nossa caminhada. Nos perdoe, Senhor Deus, e nos ajuda, nos desperta, nos aviva, para que em nome de Jesus possamos ter um coração aberto, rasgado diante da sua presença diariamente, assim como Obed-Edom. Não só para sermos abençoados, Pai, mas para sermos melhores servos e servas segundo o teu coração. Nós oramos e te agradecemos. Nos ajude, Deus, em nome de Jesus, Pai, a ter um relacionamento íntimo com o Senhor. Em nome de Jesus. Que Deus abençoe a sua vida com esta palavra. Faça-nos uma visita. Igreja Metodista em Sevilha, Rua Conselheiro Pena, número 290, todos os domingos às 18 horas. E Igreja Metodista em Veneza, às quartas e aos domingos, às 19h30. Que Deus abençoe sua vida.
Um grande abraço.